Passei por uma cirurgia de joelho e tenho medo de me exercitar e piorar a lesão. Como recomeçar com segurança e recuperar a mobilidade? Aquilo que você falou, da alta. Então é ótimo, né? Como eu falo aqui, as perguntas aqui, a gente consegue fazer analogia com o que a gente falou aqui. Com certeza. Tinha dado um exemplo antes disso, né? Então são várias coisas, né? Primeiro, até brinco, operar é fácil, né? Fica bom que é difícil. Então, assim, existe essa diferença, né? Primeiro de tudo, eu acho que hoje, nessa parte de reabilitação, por isso que tem crescido essa importância, que a gente sabe que é a continuação da cirurgia. Eu digo, por exemplo, cirurgias às vezes que não foram tão bem realizadas, você consegue compensar isso, né, numa boa reabilitação, como cirurgias que foram muito bem executadas, com uma reabilitação ruim, você não tem o melhor resultado. Exatamente. Então, assim, eu acho que aquilo que a gente falou, primeiro, né, é você trabalhar isso de maneira gradual e a confiança, né, para você recuperar essa segurança. Não tem como, até brinco assim, com o jogador, falo, começa com uma marcha antálgica, eu falo, você só vai perder isso jogando, porque o jogo tem imprevisibilidade, você esquece. Exatamente. Aqui, por exemplo, você sabe, a bola para lá, ele já se prepara para bater para lá. Outra, tipo, ele sabe mais ou menos o exercício. É o que eu digo, no jogo, é tanta imprevisibilidade que você vai esquecer disso e vai vir naturalmente, você vai ver que você está pronto. Então, isso é a mesma coisa, né? Que eu digo, você tem que ir voltando e aí mostrando para a pessoa. Mas voltar, né? Não, e hoje a gente sabe, né? Várias coisas sobre o que eu digo, é porque tem uma diferença que as pessoas não entendem, né? Entre mente e cérebro. Eu brinco, né? Eu falo que mente, né? Controla o nosso cérebro, né? E o nosso corpo é escravo do nosso cérebro. Então, assim, o que eu digo, teu cérebro aprendeu que você está doente, depois você tem que ir ensinando, porque é natural, por exemplo, teve uma lesão no joelho, como ela falou, uma cirurgia no joelho, aí você começa a botar mais carga contralateral. Por isso que hoje nós temos ali dispositivos, e ali, mais uma analogia no que a gente falou, né? Quando vai um paciente para academia, uma boa avaliação. Então eu vou ver que, por exemplo, ficou um desequilíbrio, eu preciso trabalhar isso, ou não tem desequilíbrio nenhum, e por que ele continua mancando? É neuromotor, então eu tenho que botar propositadamente mais carga nesse membro para ele entender e o cérebro entender que tá bom. Então é um processo neuromotor. Eu acho que a dificuldade é ter bons profissionais. Porque o que acontece, Bia, como a gente estava conversando aqui em off antes. É difícil. Hoje eu vejo, né, eu tenho uma pós-graduação, né, nessa área, em medicina do esporte, com essa visão mais do dia a dia, prática, não simplesmente para você aqui. No Brasil, a maioria ali, né, na faculdade, na escola, a gente treina, né, para decorar coisas e fazer uma prova, né? Então não te prepara. Então eu vejo hoje que o profissional é mais formado. Então imagina para mim, que hoje, né, eu tenho, né, como dizer, né, mas hoje eu tenho a maturidade, né, para falar o que eu vou falar agora, que antes não tinha, eu mesmo me boicotava, né, porque eu venho de baixo, né, tem essas coisas, e hoje, né, com filho tudo, eu acho que eu tenho que ter orgulho, né, que eu tinha medo, às vezes se eu falar isso, talvez pode parecer breve, não, tem que ter orgulho de falar que sou bem sucedido na minha profissão, né, eu sou referência, muito, né, esse metabolismo. Teve sacrifício ali. Teve, né, então assim, eu tenho que falar com orgulho, não ali com, talvez ali, e muitos, né, por isso, colegas me perguntam, qual é o melhor caminho para entrar na medicina, como vocês perguntaram no início, eu falo, a primeira coisa é ser um bom médico. Exatamente. Porque hoje, né, vocês ali buscam isso, o cara, quando você fala, o ortopedista já não é médico, ortopedista. Aí hoje em dia já não é ortopedista, é o joelhista. O cara faz joelho. Eu falo, cara, só, calma. e não então, olha por mais exemplo, nada. né, quando eu comecei, que a gente contou aqui um pouco, viajava com as categorias de base no pré-mirim, não tinha nutricionista, não tinha fisioterapeuta, era eu e tudo. E, por exemplo, você viaja com uma delegação, como já aconteceu comigo, diagnostiquei apendicite, aguda, que foi depois. Então, várias outras coisas. E se tem que ser um bom não médico. faz o diagnóstico, você perde esse jogador. Então, que eu se digo, falar, vamos tomar um anti-inflamatóriozinho amanhã óbvio. supurou. Então, amanhã supurou, septicemia. Eu tento estimular isso neles, porque eles sempre perguntam qual é o melhor. A coisa mais importante é primeiro você ser um bom médico. Não tem outra, porque assim, na medicina saber que do vai esporte... ter que estudar pro resto da vida. Óbvio. Então, hoje eu vejo ali que, infelizmente, né, a faculdade não te dá a formação que você precisa. Não, te dá por exemplo, autorização para você correr atrás do e conhecimento. você tem que se dedicar. Cara. Olha só, por exemplo, ontem, né, você está falando isso, eu atendi um paciente, óbvio que eu não vou citar o nome, vem ali, né,
buscando outros médicos, voltando à atividade física, aquela mesma história, né? Era ativo, parou no auge ali do trabalho, na questão ali. E aí começou a fazer, né, de uma maneira errada, usando coisas erradas, e teve ali um infarto ali ano passado. E eu explicando tudo para ele, né? Em termos de VO2, o tipo de atividade, o que melhora a angiogênese, vascularização, né? Como é que funciona tudo isso, o que seria o ideal para ele. Aí ele falou, cara, eu busco, né? Nunca ouvi isso de um médico, que você está me falando dessa maneira, né? E ele era da área, né? Não médico, mas da área de saúde, a esposa médica. E falou, cara, a gente já foi aqui nos melhores de medicina de esporte, tudo, e ninguém me explicou isso como você está falando agora, porque está ficando tudo claro para mim. Estou entendendo, né? Como eu falei, não significa que você não pode fazer mais nada. É o inverso, a gente tem que ver o que... Fazer o certo. E aí, por fazer exemplo, mais do certo. Aí eu explicando isso para ele, o que é intenso para você, através da variabilidade. Aí ele falou, não, mas aí quando eu faço, eu me sinto mal. Eu falei, será que é hipoglicemia? Ele falou, não sei. Eu falei, pô, bota aí pra gente ver. Um dispositivo que você tem, você vai ver, você vai se conhecer, né? Então, aí você vê a tua variabilidade de frequência, você sabe que isso aqui é alta intensidade, que ele falou que quando ele acelera um pouco, ele falou, pô, agora para mim tá tudo fazendo sentido. Eu falei, óbvio. Mas assim, é só você entender que é sistêmico, né? E quando o paciente entende, ele faz. Muito mais fácil. Óbvio, porque ele adere. Então, por exemplo, a gente, é o que eu até falei pra ele, ele falou, pô, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, óbvio, tô te contando meus segredos, porque eu não quero que você seja meu escravo. Exato. Eu quero que você seja o teu médico e eu seja o teu consultor médico. Exatamente. Que assim, que eu tenha consulta com você a cada 6 meses, não precisa estar aqui todo mês. Tocando tudo exatamente. Certo. E hoje aqui tem coisas, né, certos devices, certos aplicativos que você recebe aqui. Então, isso aqui foi uma grande mudança nesse sentido. Só que as pessoas ainda não entenderam. Se você vê, né, nos últimos 20 anos, quantos aplicativos, devices médicos, tecnologia foram ali, né, criados como isso aqui. E se você entrar numa academia, né, volta ao tempo, se a gente pudesse, numa academia 20 anos atrás, entrar hoje, mesma coisa. Exatamente. Não mudou nada. As máquinas tem um mais bonitinho e tal, não sei o quê. Então você vê que não acompanhou. Não acompanhou. Se você pegar o Apple Watch, esse aqui, o Ultra, né? Eu uso vários ali dispositivos, minha mulher até brinca, né? Que eu compro, troco toda hora, tem vários Garmins, relógio, né? Eu falei, eu trabalho com tecnologia de saída. Esse anelzinho não é anel. Não, esse aqui é um dispositivo de saúde também. De saúde, eu vi. Então, eu falo ali pra minha esposa, eu gosto de experimentar, porque eu trabalho com saúde e tecnologia. Então, isso hoje, o cara tá longe, eu consigo ver o que ele tá fazendo. Ver o que tá acontecendo com ele. A distância, claro. Como tem telemedicina, tem tudo, então nós hoje temos outros parâmetros de avaliar atividade física com saúde, só que o médico não sabe. Exatamente. Eu falei, pô, daqui a pouco, né, eu vou fazer um curso só para ensinar o médico, tipo, a utilizar um smartwatch. O que tem de recurso? Mas ele não sabe. Tem o recurso, mas bota como enfeite. Porque ele consegue aí ter um parâmetro e criar índices de controle com o paciente. E aí, como você falou, aumenta muito a adesão, adere. Você pode ali criar ali competições entre, digamos, um personal entre os teus alunos ou dentro de uma empresa por metas. Você recebe, estão conectados. Isso então veio para a gente ajudar e as pessoas ainda têm aquele pensamento ali da academia que você não mudou nada. A vida dos outros. Exatamente.